Resultados do Bop Games Brasília e Belo Horizonte. Resultado da Rise Run Porto Alegre. André Sanches vence no Hyrox Cape Town e o calendário das próximas corridas fitness no Brasil. Hi pessoal, eu sou Michel Moreira e esse é o canal Hi. Bop Games Fitness Race 9, 10 de agosto, o evento Faca na Caveira da corrida fitness. Pela primeira vez na história do Bop Games, o maior evento esportivo da América Latina, com mais de 50 modalidades diferentes, entra na sua programação a corrida fitness. E o primeiro Bop Games Fitness Race foi na cidade mais charmosa, mais bela, a melhor cidade do mundo para se viver, Brasília. E para a galera que gosta de futebol vibrar, o evento todo ocorreu dentro do estádio Mané Garrincha. Foi feito no mesmo formato do Hyrox, com 1 km de corrida e a mesma estação subsequente. Porém, a corrida ela foi um pouquinho menor. E eu fiz essa prova também, estava lá para poder comprovar, ela teve uma corrida um pouquinho menor. O meu GPS não funcionou, fiquei meio perdido no pace, mas pelos tempos eu acredito que a volta tivesse entre torno de 700 a 750 metros, mais ou menos. Pelos tempos dos primeiros colocados do masculino e do feminino, você via que realmente a prova não tinha 8 quilômetros de corrida. Os 4 primeiros no masculino, todos fizeram abaixo de 1 hora. O primeiro fazendo em torno de 55 minutos. Mas, para contrabalancear essa corrida que foi um pouquinho menor, os ergômetros eles estavam um pouquinho difíceis da gente conseguir colocar um ritmo. Então, normalmente, quem está acostumado aí para fazer performance estava saindo com 1 minuto, às vezes 1 minuto e 30 a mais, tanto no ski erg quanto no remo. E agora vamos ver os resultados, quem foram os campeões das categorias no Bop Games Fitness Race. Categoria Pro, feminino, terceira colocada, Paula Moreno dos Reis Ferreira, 1 hora 12 minutos. Em segundo lugar, Estela Diniz, 1 hora 8 minutos e 56 segundos. E em primeiro lugar, medalha de ouro, Valéria Vieira, 1 hora 8 minutos e 41 segundos. Parabéns. Categoria masculina Pro, em terceiro lugar, disse ele que só treina uma vez por semana, Everaldo Rodrigues de Jesus, 59 minutos e 29 segundos. Em segundo lugar, Gustavo Vitor Golo, 57 minutos e 13 segundos. Foi o campeão também da Rise Run. E em primeiro lugar, campeão Renato Silva Vieira Marques, 55 minutos e 30 segundos. Nos dias 13 e 14 de setembro foi a vez do Belo Horizonte. E conversando com os atletas que competiram na etapa de BH, a primeira coisa que eu perguntei foi como é que foi a distância da corrida? Estava certinho, tinha 1 quilômetro, mas pelo que eles falaram, estava sendo feito a corrida em 1 quilômetro, tanto que os tempos foram um pouquinho mais altos, mas dentro do que a gente esperava para o que os atletas estão fazendo ainda aqui no Brasil. E do resultado teve uma polêmica. Tiveram algumas reclamações de atletas, porque consta no regulamento que se você perder a sua bateria ou largar em outro horário que não é o seu, o atleta estaria desclassificado. E a organização da prova, que é soberana, resolveu dar essa chance para o atleta competir. Eu acho que ninguém gostaria de estar na pele desse atleta, de não poder competir, ou depois de fazer a competição não ter o seu tempo validado. Nós vamos agora falar os resultados do Bop Games Fitness Race de BH, e no final vou falar quem foi que largou na bateria que não era a sua e que seria desclassificado. Começando pelas mulheres, categoria feminina Pro, terceira colocada, Manuela Mayra Lopes Lima, 1 hora 20 minutos e 39 segundos. Segunda colocada, Karine Couto, 1 hora 19 minutos e 42 segundos. E a grande campeã, Paula Moreno, 1 hora 12 minutos e 39 segundos. Categoria masculino Pro, quarto lugar, troféu de chocolate, Clemerson de Moura Justo. Em terceiro lugar, Vitor Menezes de Carvalho Ribeiro, ele que foi campeão da segunda edição da Hyrox em 1 hora 8 minutos e 31 segundos. Luiz Felipe Barbosa Marques, 1 hora 4 minutos e 35 segundos. E em primeiro lugar o campeão Flávio Zanandrés, com tempo de 1 hora 2 minutos e 11 segundos. Agora adivinhem quem foi o atleta que largou fora da sua bateria e que ia ser desclassificado? Pois é, o campeão geral da categoria Pro. Então, galera, não deem mole. No dia do Hyrox,
lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Cheguem com pelo menos 1h30, de preferência 2 horas de antecedência, para poder fazer o seu aquecimento, pegar o seu chip, ver o seu número, estudar o mapa, aquecer de novo, ir no banheiro, comer, beber, ir no banheiro de novo e não perder a largada. Porque a organização do Hyrox é alemã, então o respeito ao horário é mais do que sagrado. Se o pessoal largar fora da sua bateria ou não largar, vai ser desclassificado. Aqui no Brasil, geralmente a gente dá o jeitinho. Lá na hora não vai ter jeitinho não. E também no dia 13 de setembro aconteceu mais uma prova de corrida fitness no Brasil, dessa vez no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Rise Run. A prova aconteceu no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, e com um formato um pouquinho diferente do Hyrox, como nas outras etapas da Rise Run. Veja agora como foi a prova. Categoria Legend feminino. Em terceiro lugar, Denise Neres dos Santos Vedói, 1h 22 minutos e 53 segundos. Em segundo lugar, Karine Jeremia, 54 minutos e 55 segundos. E a grande campeã, Nayara Cieli Soares Casanova, 54 minutos e 44 segundos. Parabéns. Categoria Legend masculino. Em terceiro lugar, Ricardo Moreira Pfeiffer, 52 minutos e 10 segundos. Em segundo lugar, Thiago Peruso, 51 minutos e 3 segundos. E o grande campeão, Juliano Farias Martins, com 50 minutos e 22 segundos. Parabéns a todos que competiram no Bop Games de BH, de Brasília e na Rise Run de Porto Alegre. E agora falando dos resultados internacionais do Hyrox. Nós tivemos 4 atletas subindo no pódio e vencendo em Cape Town, na África do Sul. Sim, cada vez mais os brasileiros estão se destacando no Hyrox e pegando as vagas para o próximo Mundial em Estocolmo, na Suécia. Nós tivemos um segundo lugar na categoria Open, 45-49, uma vitória na categoria Dupla Pro e uma vitória na categoria 35-39 Pro, quase vencendo a prova no geral, o super multiatleta André Sanches. Segundo colocado na categoria 45-49 Open, Leonardo Mesquita da Cruz, com um tempo de 1h 9 minutos e 48 segundos. Campeões da categoria 35-39 Pro, Éder Evangelista Costa e Henrique Ramoy, 1h 4 minutos e 29 segundos. E o grande campeão da categoria 35-39 Pro, segundo colocado geral, André Sanches, seu recorde pessoal até agora, 1h 2 minutos e 17 segundos. O André Sanches correu os 8 km para 30 minutos e 26, uma média de 3 minutos e 48 segundos de pace das estações, em 28 minutos e 10. Quase campeão geral do Hyrox Cape Town. Tem tudo para arrebentar, tanto no Hyrox São Paulo quanto no Hyrox como esporte. Parabéns. Parabéns aos atletas que levaram a bandeira do Brasil lá para a África do Sul mais uma vez e que agora estão classificados para um próximo Mundial do Hyrox. E agora o calendário nacional de provas de corridas fitness. Além do Hyrox São Paulo e do Hyrox Rio de Janeiro, várias outras provas de corrida para você escolher na sua cidade, no seu estado ou perto de você. O Hyrox Hybrid Run, 27 de setembro, Minas Gerais. Arena Fitness Race, 25 de outubro, Goiás. Goiânia Fitness Race, 1º de novembro, Goiás. Hybrid Run, 9 de novembro, em Pernambuco. Rise Run, 15 e 16 de novembro, em São Paulo. NC Fitness Race, 22 de novembro, em Santa Catarina. Hyrox Rio de Janeiro, dia 29 de novembro. E Monstar Fitness Race, dia 7 de fevereiro de 2026, em Goiás. Se você gostou desse vídeo, está curtindo o canal, eu peço que você curta, comente, compartilha, ativa o sininho para não perder nada do que está rolando aqui no canal Hy. Já clica aqui para continuar no nosso próximo vídeo.